Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Vamos lá, gente, vamos chegando. Tudo bem com você? Acompanhe agora o último episódio da temporada do nosso podcast Diversão, Diversidade e Inclusão. Lembrando que é uma realização da Inima Produções. Eu quero te lembrar também, você que quer falar sobre diversidade e inclusão na sua empresa, no seu evento, através da arte, a Inima vai te atender nesse sentido, tá bom? Lembrando que hoje temos aqui uma convidada especial, já vou me apresentar, sou Rodolfo Ferrin, conosco o David Miranda. E aí, David? Beleza? Aline Moraes conosco hoje. Que bom te ver, Aline. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos também a Bia, nossa intérprete de Libras. E deixo-me autodescrever. Eu sou um homem de pele branca, estou usando uma camiseta branca da Inima Produções, uma malha bem gostosa, né, David? Isso aqui é tudo de bom. Temos também, estou com óculos com uma armação fininha. Ao fundo, uma parede branca que tem alguns quadrinhos de plantas, umas pequenas suculentas. E eu estou aqui na minha sala de casa, a parede é branca, como já falei. Por camiseta branca e estou sentado na minha amiga, que me leva para cima, para baixo, ou seja, a minha cadeira de rodas. E também estou sendo abastecido por uma aguinha aqui, ó, com a caneca do projeto, do podcast Diversão. Muito bom. É isso, né, David? E lembrando também que você pode nos acompanhar através do YouTube, das plataformas Deezer, Spotify também. Acesse lá, Inima Produções, assista os demais podcasts que já foram gravados, é bem bacana. E lembrando que o seu comentário, o seu feedback é muito importante para a gente. Certo? Certíssimo. Eu vou aproveitar para me autodescrever também, para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo por algum motivo, né? Eu sou um homem de pele branca, pele clara branca, cabelos lisos castanhos, olhos castanhos, uma barba sofrida, chateada, né? Sou bem bonito. Estou usando a camiseta branca também da Inima Produções, tenho 1,75 m de altura, nesse momento estou sentado, e ao fundo uma parede que era azul, ela é azul, mas está branca aqui na tela para a gente. Aproveito também para descrever a nossa parceirona, a Bia, nossa intérprete de Libras, né? A Bia é da empresa Quilombo que Sinaliza, ela é uma mulher preta, com cabelo crespo, lindas tatuagens por todo o seu braço esquerdo, está usando uma blusa preta, e ela está sentada, e no fundo, uma parede branca. Aproveito também para descrever a nossa disposição da tela, né? Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a nossa tela tem o Rodolfo, eu, David, e a Bia no canto direito da tela, né, no quadradinho menor, e em destaque, na mais centralizada, está a nossa convidada, Aline Moraes, que eu peço gentilmente também que se descreva para quem está nos ouvindo. Olá, pessoal. Então, eu sou uma mulher de pele parda, tenho aproximadamente não, exatos, né, 43 anos. Cabelos são compridos, assim, cacheados, com algumas luzes aqui. Eu estou vestindo uma camisa xadrez, em tons de rosa e branco, e uso um óculos de grau, assim, bem grandão, com armação preta. E aí, atrás de mim, aqui, dá para ver um guarda-roupa, um espelho e alguns capacetes pendurados na parede, porque eu gosto de pedalar, gosto muito de bicicleta, e meus capacetes ficam aqui penduradinhos. E é um prazer estar aqui. Muito bem, muito bem. Lembrando para que você se inscreva no canal do YouTube, curta a gente, siga as nossas redes sociais, né, que vai aparecer, em algum momento vai aparecer aqui, a minha rede social, do Rodolfo, a da Aline. Então acompanhe a gente também nas redes sociais. Certo, Rodolfo? Certo. E quem é a nossa convidada, Rodolfo?
Quem é? Quem? Aline Moraes. Ela é sócia-diretora da Santa Causa Boas Ideias e Projetos. Ela é consultora especialista em inclusão e diversidade. Ela atuou por 12 anos no governo com projetos de políticas públicas sobre o tema, tendo acompanhado ativamente o processo de elaboração e relatoria da Lei Brasileira de Inclusão, entre outras. Pesquisadora da FAPESP, professora convidada de graduação e pós-graduação na Faculdade de Medicina Albert Einstein, e é responsável pela elaboração e edição de diversas publicações sobre o tema diversidade e inclusão. Essa é Aline Moraes. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, David. Maravilha. Agora, Aline, a gente sempre começa o nosso quadro que chama Ping Pong, né? Então, é um quadro de perguntas e respostas mais rapidinhas, que não precisam ser tão rapidinhas assim, né? Mas, então, enfim, a gente vai dentro aí da tua... O que vier, você responde. A ideia é essa, tá bom? Então, eu chamo a vinheta, assim que termina a vinheta, o Rodolfo começa com as perguntas. Beleza? Então, Gustavo, pode mandar a vinheta. Preparado, Aline? Acho que sim. Então, vamos lá. Complete. Diversidade e inclusão se faz com... Trabalho colaborativo. Se a roda está presa, o que fazer? O que fazer? Eu acho que trabalhar para mudar, talvez, uma cultura engessada que a gente vive para fazer a roda começar a girar. Eu acho que é muito, a gente se pauta muito nisso, né? Nós, interiormente, né, precisamos mudar, desengessar, e a sociedade como um todo. Acho que isso faz a roda girar. Você com o pé no pedal, eu com a mão na roda, onde podemos chegar? E juntos a gente pode chegar muito longe. Acho que a gente vai conquistar cada vez mais uma sociedade mais inclusiva, mais humana, com mais equidade, mais justa. Eu acho que é isso. Juntos, cada um do seu jeitinho. Pimenta da boa ou aquela de gotinha? Pimenta da boa. Eu sou filha de baiano, nosso negócio é pimenta. De pimenta eu entendo, tem que ser boa. Legal. Quando se vê uma mariposa, Judas, é sinal que Jesus está perto? Gente, eu acho que... Bom, eu sou muito fã de bicho, de qualquer bicho, e eu acho que, independente de qual é ele, eu acho que ele sempre sinaliza a esperança, independente de que animal você está se deparando ali, né? A gente às vezes tem medo, mas eu acho que a natureza perto da gente é sempre um sinal bom, assim. Mesmo com o nome de Judas, né? Verdade. Tocando ou ouvindo calimba para acalmar? Ouvindo. Eu não sou muito boa de tocar nada. Café da manhã de hotel? Café com cidadania, mas café de hotel é bom também, né? Eu gosto bastante, principalmente quando a gente não tem o trabalho de fazer, né? Que eu sou mãe, aqui em casa eu sou café só por minha conta. É muito raro um cafezinho feito por alguém, aí tá no hotel, é muito bom por isso. Mas sempre café com cidadania tem mais valor, sem dúvida. Em qual categoria entraria o podcast matinal chamado Conversas com Otávio? Gente, vocês pegaram até isso, que ótimo. O Otávio é demais, gente. Ele é minha vidinha toda. Ele tá em todos os cafés. Ele é legal porque o Otávio, ele é esses papos no café, no almoço e no jantar, viu? Ele é, acho que para quem não sabe, aqui no
no bate-bola aqui do ping-pong, o Otávio é meu filho, né, e eu compartilho muito umas conversas curiosas que eu tenho com ele, porque, né, como toda criança, ele é muito curioso, muito perspicaz, muito interessado pelas coisas do mundo, né, e ele tem a visão dele, então ele traz umas visões muito elaboradas, e todo mundo se diverte com isso, então é café, almoço e janta. Legal. Por que você sempre compra roupas novas para você, se você parou de crescer faz tempo? Eu acho que é porque a gente precisa sempre se renovar, né? Independente de ser roupas de verdade, né? Roupas assim materiais, mas buscar sempre uma nova roupa, um novo jeito de olhar o mundo e de lidar com as pessoas é importante. Legal. Complete a frase. Se não fosse o pedal, eu estaria bem mais estressada, transtornada. Eu acho que o pedal é uma coisa que alivia bastante para mim, assim, os desafios do dia a dia. É um momento bem meu, assim, que eu gosto muito, estando sozinha ou estando acompanhada com amigos, né? Que a gente tem grupos aí de pedal. É um momento muito de saúde mental para mim. Tá? Vamos para a última? Um amorzinho chamado João, o Chico, a Ritinha pedindo para encerrar o expediente, várias bicicletas e pedaladas desbravando muitos caminhos, a Serra do Corvo Branco com a máquina na mochila, o vovô Walter segurando o Otávio e sentir o mundo através de uma janela. O que mais é preciso nessa vida? Ai, gente, mais nada. Eu sou tão grata por tudo isso, fiquei até emocionada. Vocês fizeram lição de casa, né? A gente trabalha bem. Fiquei emocionada de verdade. Eu acho que o meu Instagram é onde eu levo as coisas que são bonitas e você sempre joga no ping-pong aquilo que te faz sorrir. Eu fiquei com muita dificuldade de pensar uma resposta para essa pergunta, porque são muitas coisas. Mas são essas coisas pelas quais eu sou grata o tempo todo. As pessoas que passam na minha vida, as coisas, a oportunidade de coisas que eu tenho de fazer, de viajar, de encontrar, de conhecer. Eu acho que eu não preciso de mais nada. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Muito bem. Ela foi bem, não foi, David? Arrasou, arrasou. Como a gente já imaginava que seria, né? Vamos combinar. Verdade. Bom, que legal. Bom, a gente, enfim, o Rodolfo, né? Nós conhecemos a Aline por conta da Santa Causa, né? Que esse ano, se não me engano, completará 7 anos. Então, Aline, de quem que é a culpa da Santa Causa? Gente, essa resposta é difícil. Porque, na verdade, a culpa, em parte, da Santa Causa é talvez mais por conta dos desafios que a gente tem no nosso governo. Porque eu acho que eu vou ser bem honesta sobre o motivo por que a Santa Causa surgiu, né? A Santa Causa ela surgiu comigo e com o Rafael, né? O Rafael é meu sócio e é meu amigo há muitos anos, é uma pessoa maravilhosa. Mas a gente trabalhou aí juntos 12 anos no governo, o Rafael está um pouquinho mais. E a gente sempre gostou muito de política pública, né? De trabalhar política pública, de inclusão, política pública de direitos humanos, e aí em todas as áreas, né? Educação, trabalho, cultura, saúde. Nós somos muito apaixonados por isso, né? É um tema que realmente mexe muito com a gente gosta muito de fazer isso de uma maneira muito pragmática, muito técnica. E chegou um momento, trabalhando no governo, que as pautas de política pública começaram a não ser muito importantes, né? A gente vem vivendo uma crise no governo há muito tempo, né? E a questão da polarização toda é o que eu acho que vai dando cada vez mais espaço para a gente ficar focando só em questões partidárias e não a política pública que precisa ser feita, que é olhar para as pessoas, olhar para a população, olhar para aquilo que precisa ser feito, e aí muito por conta disso, a gente começou a ficar muito entristecido, a não sentir mais propósito no trabalho que a gente fazia, né, não sentir prioridade, e foi daí que começou a nascer essa semente da Santa Causa,
da gente entender que existem outros atores sociais, né? Existem outras formas de fazer aquilo que a gente acreditava, que é esse trabalho de incluir, batalhar pelos direitos humanos, né? Dar oportunidade para as pessoas, falar sobre diversidade, que a gente acredita muito que é fundamental esse tema para qualquer área, né? Seja no trabalho, seja na educação, seja no convívio, enfim. Então, a gente pegou e começou a nascer essa semente, a partir daí, desse desgosto, né, desse desânimo que a gente começou a vivenciar, infelizmente, e aí, só que daí nasceu uma coisa boa, isso que é o lado positivo, e aí a gente começou a desenhar essa empresa, a gente queria muito que a Santa Causa, né, fosse uma empresa social, e então a gente não queria só, a gente não vai só prestar serviço, né, a gente tem um coração ali super militante. Então, a gente começou a querer fazer uma empresa que tivesse uma pegada mais social, e foi daí que começou, então, a nascer a Santa Causa. O meu sócio, o Rafael, ele é publicitário, então ele é muito criativo, então o nome, por isso que eu falei que é o Santo, né? A gente conversou um pouquinho aí antes, né, Rodolfo, que o Santo, então, é o Rafa, na Santa Causa, porque ele criou o nome, né, que a gente achou muito feliz. E aí começamos esse trabalho. Ele é publicitário, né? Tem toda essa formação aí. Eu sou jornalista, nós dois somos comunicadores, né? Aí por formação e paixão. Então foi isso aí. Então ela nasceu, na verdade, um pouquinho de um desgosto e de um desânimo, mas que rendeu uma semente que para a gente foi muito bacana, assim. E aí a gente saiu do governo e abriu a Santa Causa há 7 anos, né? Vai fazer aí 7 anos que a gente está com esse projeto incrível. Eu ia até comentar o nome Santa Causa, que parece uma coisa assim meio missionária, sabe? É uma causa nobre, né? E juntou aí Santa Causa, ficou bem bacana, bem legal. E vou registrar aqui um grande abraço para o Rafael, né, que é amigo também de caminhada, aí a gente se encontra em alguns eventos, então, abração para o Rafael também. Obrigada. Até legal falar do nome, uma coisa interessante, a gente teve um pitch, né, uma apresentação de startup no Google, né? A gente fez um trabalho lá de aceleração, assim, muito legal. E aí teve um evento em que o Luciano Huck era um dos jurados, né, do evento, e aí ele falou sobre as empresas, né, as empresas que apresentaram o pitch, e ele falou: Santa Causa, esse nome é muito bonito. Aí a gente achou super legal, né? Assim, falou, poxa, vim de um comunicador, né? Falando pra gente que o nome da empresa é muito legal, pra gente foi bem gratificante, assim, a gente curtiu muito também. Então, a gente tem esse vídeo aí dele falando sobre o nome, que é muito legal. Legal, e é mesmo, o que o Rodolfo falou, remete a muitas coisas, inclusive tem tudo a ver, né, com o que é feito, né? Propósito. Foram bem felizes mesmo no nome. Obrigada. Antes de a gente continuar o papo sério, eu tenho uma pergunta aqui muito direcionada, que é para a minha chefe. Você conheceu, a Roberta. A minha chefe quer saber quando que você vai convidá-la para a descida para Santos pela Estrada da Manutenção, porque ela também é ciclista. Jura? Eu não sabia disso. Porque Roberta, porque você não me contou, mulher. Você vai vir pedalar com a gente, então. Nossa, que delícia! Nossa, fico super feliz. Inclusive, a gente tem um grupo, né, de pedal. Eu sou coordenadora, eu assumo muito o BO, que isso vocês estão vendo, né? Não é pouco. Eu sou coordenadora de um grupo de pedal, então uma das coisas que eu faço, né, que é um propósito também de vida, é incentivar outras pessoas a pedalar. Seja, né, porque é bom para a saúde, porque é bom para a cidade, né, por questão de mobilidade, né, a gente só vê vantagens aí, não preciso nem ficar elencando todas, né, vocês já imaginam. E aí, o dia que você quiser, esse grupo ele se reúne 3 vezes por semana para pedalar à noite, e nos finais de semana a gente também se encontra para fazer esses pedais, assim, cicloviagens, né, que a gente chama. Tá super convidada, só chegar. Muito bem. Eu também me convido, David, porque começa, né? Eu preciso de alguém que me empurre na subida, entendeu? Subida é difícil. Promessa tem que ser cumprida. Então, você não tem uma handcycle, Rodolfo? Não tenho. A gente precisa. Nós temos que comprar aquela motorizada, sabe? Vira uma motinha. É legal. E Aline, quando você lembra qual foi a data que você começou a pedalar ou começou a se
andar com a bicicleta, a primeira vez que você saiu? Eu comecei a pedalar, eu não lembro mais ou menos o ano, foi em meados de 2000, 2001, mais ou menos, acho que 2001, 2002. Eu ganhei uma bicicleta, na época, que era meu marido, né, meu ex-marido, que é o pai do meu filho, e a gente começou a pedalar nessa época. Eu tinha 22 anos, ó, já vou, né, entregar a idade aqui de novo. Eu tinha uns 22 anos. Aí, de lá para cá, eu não parei mais, assim. Lógico, quando eu era criança, eu pedalava, né? A gente sempre teve aquela CCzinha, tal, né? Sim, mas aí, depois dessa fase da infância, não. Mas aí, em 2002, eu ganhei uma bicicleta e a gente começou a pedalar, e de lá para cá eu não parei mais mesmo. Teve alguns momentos que eu diminuí um pouco o ritmo, e aí voltei, mas eu sou muito apaixonada, assim, é viciante. Quem pedala sempre fala isso, né? Que acaba virando um vício, assim, é muito gostoso. Muito bom. E aí, Rodolfo? Eu estava imaginando você na pandemia, como é que você fazia, né? Porque é meio desesperador. Quem acompanha você nas suas postagens, né? A liberdade, essa coisa da natureza, do sair fora um pouco da urbanidade aí, é a tônica. Como é que você fez? Então, eu acho que até pelo fato de eu gostar desses esportes mais ao ar livre, né? Na pandemia isso ajudou. Porque aí eu acabava, né? Eu corria na rua, né? Os parques estavam todos fechados, né? Claro. Mas eu moro aqui na Zona Norte, próximo da Serra da Cantareira. Então, isso ajuda muito, né? Porque a gente tem aqui uma área de natureza bem grande. Então, na hora que a coisa ficava muito assim desesperadora, aí o que eu costumava fazer assim era sair para correr de máscara. Isso foi um desafio, tanto pedalar quanto correr de máscara. Acho que a maioria das pessoas que, né, que se exercitavam assim usando máscara sabem como era difícil, mas era o que precisava para o momento, né? Então eu saía super cedinho, assim, 5, 6 horas da manhã, fazia uma corridinha e voltava para casa. Então isso também ajudou muito, mas era a única coisa, assim, né? De sair, conseguir sair mesmo, era isso. E acabou, acho que, ajudando um pouco também a aliviar a pressão do momento, que foi bem difícil, né? Bem desafiador para todos nós. Para todos nós. Agora eu queria juntar tudo isso numa pergunta só. Desafio, a parte de ciclismo, a parte do trabalho. E é quase um ping-pong, mas você pode responder mais à vontade. O que é mais desafiador? Acampar com a temperatura de -8, os 750K do Bro, ou falar de inclusão no mundo ainda predominantemente capacitista? Ai, gente, com certeza é falar de inclusão. Por incrível que pareça, assim, é muito difícil. A gente, quando começou, né, quando eu comecei a fazer o trabalho com a Santa Causa, até foi um aprendizado, isso é muito legal, que a gente veio de um trabalho no governo, então eu era muito militante, né, eu era muito brava, assim, eu falava, não, as coisas têm que ser feitas, tem que acontecer, é direito, tá na lei, né, por incrível que pareça, né, o Brasil é um país que tem muita legislação voltada para esse tema, né, o desafio é realmente que a gente não é um povo que tem uma cultura de respeito à lei, né, então esse que é um dos grandes desafios, assim, mas não falta, na verdade, amparo legal, assim, né? Talvez uma coisa ou outra, tornar mais qualitativo algumas coisas, mas no geral a gente tem um aparato legal muito bom. Mas, né, a gente chegou a escutar de algumas empresas, assim, que a gente era muito militante, né? E que não era isso que eles queriam, né? Então, aí a gente começou a perceber que realmente, assim, trabalhar dessa forma, assim, meio que batendo de frente, não ia funcionar, né? Então, a gente tinha que chegar de maneira mais sutil, porque para as empresas, infelizmente, é um desafio ainda, né? O tema tem que ser introduzido com calma, né? Nem todas as empresas estão preparadas para receber esse tema, muitas querem, né, que eles brincam, falar, quer surfar nessa onda, né? Então, começa a trazer o tema diversidade, mas sem compromisso algum, né? Então, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês tragam, mas não pode falar tudo, olha, tal coisa não pode falar. A gente usa, por exemplo, é muito legal, a gente às vezes usa assim, a gente gosta de fazer isso, né? Os nossos treinamentos, eles são muito personalizados, então muitas vezes a gente vai olhar o site, igual vocês estão fazendo comigo aqui, né? A gente vai stalkear a empresa para ver como eles estão fazendo a comunicação deles, se está acessível, se não está, né? Como que eles anunciam uma vaga, por exemplo.
E aí, muitas vezes, a gente pega o próprio exemplo da empresa para levar para os treinamentos, né? Fala, olha, tá vendo? Aqui vocês podem melhorar, olha, esse vídeo aqui, ele tá faltando legenda, ele tá faltando um intérprete. E já teve situações que a empresa falou assim, não mostra isso, porque vai ficar chato para a gente, ou vai ficar chato para a área que fez esse conteúdo. E não, né, gente? Não é, a gente não está apontando o dedo, a gente está ajudando, né? A gente está, inclusive, até fazendo ali talvez um trabalho de consultoria que a gente não está nem está fazendo de graça ali, né? A gente, na verdade, foi chamado para dar um treinamento, está ajudando com isso. Se eles tiverem dúvida, a gente vai até orientar como melhorar, mas não, tem empresa que não, acho que é melhor não tocar nesse assunto, que isso é delicado, vai ferir egos, tal. Então, assim, realmente um desafio muito grande. A gente está sempre ali pisando em ovos, porque a gente tem o nosso lado, que eu falo que é o nosso lado, né, de militância, até de entender. A gente tem muitos amigos com deficiência, né? A gente vivencia isso de muitas maneiras, né? Então a gente se sente comprometido com isso em relação a essas pessoas, em relação a gente também, porque a gente entende também que muitas deficiências, elas são deficiências adquiridas, né? Então nada impede que eu, ou o Rafael, ou qualquer pessoa que trabalhe com a gente, que não vá no futuro ter uma deficiência, né? Então, a gente trabalha para a gente, né? A gente trabalha para fazer uma sociedade melhor para todo mundo. Então, eu acho que é, sim, um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de empresa, quando envolve dinheiro, quando envolve lucro, sabe? Eu acho que há um desafio muito grande ainda, infelizmente. Até é legal de dizer que uma coisa que a gente fala muito, né, que a Santa Causa tem missão, tem visão, né, tem os valores lá, e a gente brinca que a gente fala que a nossa visão é deixar de existir. Porque, né, a gente não precisa existir se a sociedade fosse inclusiva, né, respeitasse a diversidade, né, a gente oferecesse os recursos de acessibilidade, respeitasse a lei, a gente não precisaria existir, né? Então a gente sempre brinca, a gente fala assim, gente, a gente está aqui, mas a nossa visão é deixar de existir, porque a gente quer que vocês aprendam a fazer isso naturalmente. A diversidade está na sociedade, né? É orgânico, né? Então não precisa da gente, mas infelizmente hoje precisa ainda, muito, E né? muito, né? Sim. Muito. E você falou um negócio interessante do aprendizado. A gente está nessa caminhada também, já está indo para 7 anos, né? O projeto que a gente tem, que a gente se conheceu através dele, de levar com a veia um lado mais artístico, a inclusão nas empresas. E um ponto de partida que a gente tem é sempre considerar que aquela empresa não é inclusiva por falta de informação. A gente sempre parte desse princípio, né? Por mais que você encontre uma outra pessoa que sabe que está fazendo aquilo, que sabe que tem consciência de que está sendo uma pessoa ruim, sei lá qual que é o termo que eu usaria, mas a gente sempre parte do princípio que, assim, a falta de inclusão, ela acontece por falta de informação. Então, é a nossa maneira de chegar nas empresas e levar informação, e aí a gente tenta fazer isso de uma maneira que não agrida ninguém, mesmo a pessoa que não tem nenhuma informação. E é engraçado que é instantâneo o retorno, né? Você falou de não fala disso, senão vai pegar mal para a gente. Eu lembro de uma situação muito recente, que na verdade aconteceram algumas vezes, que a gente indo para os, né, sei lá, a gente está na empresa aqui, a gente vai para aquele lado lá, e no caminho a gente viu o banheiro com a nomenclatura errada, né? E aí a gente pega e fala para a pessoa, ó, a gente vai falar sobre a sigla, né? E PNE não se fala mais, o teu banheiro tá PNE, né? Então, a gente vai falar. Então, se prepare, porque pode ser que alguém venha falar, acabou de falar lá e aqui é PNE. E aí a pessoa, nesse caso, a gente teve sorte e falou assim, tomara que venham, porque essa é a proposta, é que a gente mude, é que a gente faça. Mas é isso, porque é imediato. Você fala ali, a primeira coisa que os funcionários vão ver é reparar se na empresa tem alguma coisa que está em desacordo. E geralmente está, né? Porque a empresa está no processo, né? E quando alguém aborda a gente, é o que a gente fala, assim, tipo, realmente está, e por isso que a gente está aqui, para iniciar um trabalho, para fortalecer, né? Mas é muito louco como é imediato, né? Alguns resultados, né? Nossa, sem dúvida. Eu acho até legal que você trouxe, eu gosto demais do trabalho de vocês, né? Sabe disso, David, porque a gente percebe isso também, é um caminho que a gente segue, né?
que o assunto ele precisa ser trazido com leveza, né? Senão você não quebra essa resistência, né? As pessoas, às vezes, e é isso que você falou, a resistência ela pode ser por falta de informação, ela pode ser por conta de um background ali que a pessoa atende, né? De desde criança escutar coisas que não são legais sobre deficiência, ou sobre pessoas pretas, ou sobre as pessoas que são LGBTQIA+, né? Então, eu acho que levar isso com leveza é muito legal, né? Mostrar que falar sobre isso pode ser tranquilo, pode ser divertido, o tema pode ser trazido de maneira leve, né? E eu acho que a Inima faz isso muito bem. Então, eu sou muito fã, né, do trabalho de vocês. A gente também procura, quando vai fazer esse trabalho, mostrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas se sentem muito culpadas, né? Não sei, tem toda uma questão, a gente fala, meu Deus, eu nunca fiz isso direito, né? Eu não sei como que é o certo, eu vou falar errado e alguém vai me crucificar por isso, né? Enfim. Então a gente tem também esse cuidado de mostrar que tudo bem errar, né? Que todos nós temos preconceito, sim, né? De alguma maneira, que a gente está sempre em desenvolvimento, está sempre em aprendizado, é um processo, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou mesmo. No momento que a gente traz o assunto, você abre uma porta, uma janela ali, as pessoas começam a olhar para aquilo, né? E elas começam a olhar em volta, que a gente faz isso, a gente brinca que fala que é o exercício de girar o pescoço, né? Então a gente fala, olha, aí na sua empresa, né, quantas pessoas com deficiência têm cargos de liderança, né? São gerentes, são coordenadores, são gestores, aí a pessoa olha em volta e ninguém, né? Né? Então a gente vai trazendo essas questões e sim, é óbvio que vai despertar em muitas pessoas a vontade de entender melhor, de apontar o dedo, de reclamar, enfim, então por isso que tem esse desafio mesmo, e é isso que eu falo, quando a empresa realmente tem vontade de fazer, ela não tem medo, né, disso, de se expor, de olhar para dentro, de falar, olha, a gente não estava fazendo certo, mas agora a gente quer fazer, a gente quer aprender, a gente quer evoluir, né? Mas tem muita empresa que ainda não, é aquilo que eu disse, que é se aproveitar do momento, porque, felizmente, esse tema, ele está virando uma espécie de moda, né, e está entrando na pauta de negócio mesmo, SG, enfim, está sendo uma questão cobrada até na B3, né, a gente tem agora empresas que a gente está exigindo para ter ação em muitos fundos de investimento que elas tenham diversidade ali comprovada, né, que elas façam trabalhos nesse sentido. Então, está entrando no momento que as empresas estão sendo obrigadas a se preocupar com isso, né? E se as empresas não começarem a se preocupar de verdade, né, internalizar isso, que a gente fala na cultura organizacional delas, no DNA, né, a gente brinca, a gente fala assim, elas têm que trazer isso para o DNA delas, então a coisa não se sustenta mesmo, né, não tem como. Mas eu acredito muito que essas coisas todas têm que ser levadas de uma maneira leve, de uma maneira bacana, porque elas fazem parte da vida, né? Elas estão aí no dia a dia da gente, né? A gente precisa aprender a conviver com isso de uma maneira mais orgânica, né? Eu acho que faz todo sentido. Aline, você sente que a pessoa com deficiência está fazendo por onde também? Né? Porque a gente vocês levam informações, nós levamos informações das empresas, né? Essa questão toda, mas e a pessoa com deficiência? Você acha que ela faz a parte dela nesse sentido? Que nem, por exemplo, né? Alguém com um cargo mais elevado, né? Por que não tem? O que você me diz disso? Então, eu acho que faz. Eu acho que a gente tem algumas questões assim que são geracionais, né? A gente vai ter pessoas com deficiência mais velhas que cresceram uma vida escutando que elas são incapazes, né, que elas não vão trabalhar, né, que elas vão... A gente usava durante muito tempo o termo inválido, né, as pessoas eram aposentadas, né, até hoje, algumas profissões, as pessoas são compulsoriamente aposentadas por adquirir uma deficiência, né, não se pensa nem na possibilidade de um processo de reabilitação, né. Então, eu acho que essas pessoas, para elas é um desafio maior entender que hoje o mundo está mudando, que o mundo mudou, né? Então, eu não coloco esse ônus no profissional. Eu acho que a sociedade ainda, principalmente no Brasil, a gente não oferece o suficiente para dizer que uma pessoa com deficiência ela não consegue evoluir, ter oportunidades, porque ela não se esforça para isso, sabe? Eu acho que seria muito injusto dizer isso na sociedade que a gente vive. Uma sociedade com tanta desigualdade, né?
E aí não só desigualdade relacionada à deficiência, mas desigualdade social, isso é muito grave. E a gente sabe que aí 80%, né, são dados da Organização Mundial de Saúde, né, 80% das pessoas com deficiência, das situações de deficiência no mundo estão relacionadas às causas da pobreza, então, seja falta de saneamento básico, de saúde, de moradia, condição de moradia adequada, de acessibilidade. Então, a própria desigualdade gera, né, deficiências, né, então eu acho que seria muito injusto dizer que as pessoas com deficiência não estão em melhores condições, né, com mais oportunidades por conta de uma falta talvez de interesse ou de vontade, né, o pessoal usa essa palavra, aspiração, né, eu acho que não, principalmente no Brasil, isso não existe, a gente tem que crescer muito, tem que evoluir muito para as pessoas terem oportunidades de verdade, né? Eu acho que hoje não dá para dizer isso, não. E eu acho, por outro lado, também muito bacana dizer que muitas pessoas, e aí também relacionado a essa questão geracional, as tecnologias, né? A gente tem uma série de pessoas com deficiência hoje, com mais autonomia, com mais protagonismo, né? Falando por elas, isso é muito importante. Então, a gente usa muito esse termo aí, que tá até ficando meio batido, que é o lugar de fala, né? Mas eu acho fundamental a gente empoderar essas pessoas para que elas falem aquilo que é bom para elas, né? Para que elas falem como elas se sentem, o que é legal e o que não é. E a gente tem um monte aí de youtubers agora, né? De influencers digitais, eu sigo vários aí, sou fã de muitas, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? E são pessoas que a gente fala, os autodefensores, né? Que são pessoas com deficiência intelectual que vêm falar sobre o que é para eles ter dignidade, ter oportunidade de trabalho, o que é bom, o que não é. Então, acho isso fundamental. Então, acho que não é justo mesmo, a gente não vive num mundo ainda que a gente é capaz de dizer que a pessoa não está numa condição melhor porque ela não se esforça. Acho que não é possível isso, não existe. É porque chega num nível de desigual, né, na hora, porque acontece, né, isso que eu tive um aluno no semestre passado, um aluno de teatro, que ele se formou, né, agora eu não lembro se foi teatro mesmo, enfim, ele fez faculdade. E, cara, era uma luta ele fazer faculdade. Todo dia ele tinha que pensar como é que ele ia para a faculdade, e aí a faculdade não tinha acessibilidade, como a maioria não tem, e aí o segurança não queria subir a rampa com ele. Então, assim, esse cara, quando ele chegar num nível de disputar um cargo, ele vai estar defasado, né, com relação aos que estão ali, porque começou na escola, né? A Luara, que foi uma aluna minha também, a Luara Cristal, a mãe dela me falava que tinha um momento que era a sala de leitura, era a aula de artes e leitura, que era no segundo andar do piso, todo mundo subia e ela ficava no pátio, porque ela não podia subir. Então, ela chega, quando ela chegar no momento de disputar um cargo, ela não vai ter a condição, né? Pensando, né, de uma condição social, né, generalizando nesse caso. Assim, a gente pode ter né, um indivíduo, uma pessoa que conseguiu, uma pessoa que teve, mas pensando no contexto do Brasil é muito difícil, né? E eu acho que tem uma questão aí também, né? Porque aí fica até ter esse cuidado, né? Eu gosto de ter assim que acho que tem realmente a questão dos desafios, né? Eu conheço aí mãe que fez uma faculdade inteira de direito com o filho que era cego, por exemplo, para esse filho poder estudar, porque nenhum material era adaptado e tudo mais. Então tem todos esses desafios aí. Mas eu acho que essas pessoas, muitas, não estão no mercado de trabalho em condições melhores, muito por preconceito também, relacionado à capacidade de trabalho desse profissional. A gente tem aí, segundo, né, o censo do IBGE, aí dados cruzamento com dados da RAIS, que a gente tem 7 milhões de pessoas no Brasil com ensino médio ou superior incompleto. Pelo menos 7 milhões de pessoas, 7 milhões com ensino superior completo e 13 com ensino médio completo. Isso daria para suprir, por exemplo, a lei de cotas aí, sei lá, mais de 10 vezes. Então, assim, você não pode, assim, o que eu quero dizer nesse caso é um desafio, mas apesar desse desafio, a gente tem profissionais com deficiência capacitados, né?
E aí, por que esses profissionais não estão em ascensão no mercado? Porque, sim, as empresas ainda vêm muito com um olhar de preconceito esses profissionais, né? Então, muitos profissionais entram, né, nas empresas por meio da lei de cotas aí, que é uma lei aí, uma política de ação afirmativa para a entrada dessas pessoas no mercado, só que na hora de ascender na carreira, não tem oportunidade. A gente já viu muitos casos assim, muitas empresas que nós fomos de profissionais que estão há 7, 10 anos trabalhando na mesma função, e você vê claramente que é um profissional. Então, é um profissional que tem capacidade, né, de avançar na carreira. Muitas vezes esse profissional treina outros profissionais que entram, e essas pessoas vão lá, são promovidas, e a pessoa continua ali estagnada, né? Então não tem justificativa, né? Então acho que tem esses dois lados. Por isso que eu falo que é impossível a gente realmente dizer que não é a pessoa não é desinteresse ou não é esforço suficiente da pessoa com deficiência, sabe? Você tem números, acompanha assim a nível Brasil e até outros países, como é que está essa questão da inclusão, da diversidade? Porque, embora a gente enfrente muitas batalhas ainda, muitos desafios, né? Acho que nunca se falou tanto de diversidade e inclusão no momento atual. Mas você tem esses números, mais ou menos, Brasil, outros países, como é que estão? Então, a gente tem um desafio aí de números, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, uma falta de padronização, né? Nesses dados, né? E também porque muitos outros países, eles não trabalham, alguns sim, outros não, com, por exemplo, uma política de cotas, né? Alguns países, então, por exemplo, nos Estados Unidos não existe uma política de cotas como a nossa, né? Que é um percentual, lá existem políticas muito fortes em relação à discriminação. Então, as pessoas têm oportunidade de trabalho porque não podem ser discriminadas. Então, por exemplo, se a pessoa atende o requisito de uma vaga, tendo ela deficiência ou não, ela não pode ser eliminada do processo seletivo, né? Então, isso é bem pesado se parecer que foi por conta de discriminação, as questões de processos judiciais e tal. Então, lá funciona bem dessa maneira. E outros países têm política de cotas, mas a forma como eles avaliam, né, o tipo de deficiência, determinam quais são as deficiências que se enquadram, são diferentes daqui. Então, por isso que a gente tem dificuldade de criar esses parâmetros, né? E aí o Brasil, a gente tem uma outra questão, né? A gente tem um último censo, que é o que a gente trabalha, eu gosto de dizer que é o mais confiável, porque depois disso vieram alguns dados de pesquisa, mas que excluem algumas parcelas da população, alguns tipos de deficiência, então eu não gosto de usar. Então, o último censo o último dado que a gente usa, que a gente acha mais confiável, é o censo de 2010 do IBGE. A gente teve um último e recente censo realizado ano passado, que finalizou agora, acho que o mês passado, o mês retrasado, né? Finalizou há pouco tempo, e que a gente está ansioso por novos dados, né? Porque basicamente a gente são os dados que a gente mais trabalha hoje relacionados à deficiência com o censo. O que a gente tem é a RAIS, que são dados a respeito do trabalho. Da RAIS, a gente tem em torno de 415, 450 mil pessoas empregadas, esse número varia um pouquinho, no último ano, então, em empregos formais, tá? Então, a gente tem aí quase 500 mil pessoas com deficiência hoje empregadas formalmente no Brasil, e sem contar os trabalhadores, os profissionais que são informais. Mas a gente tem um desafio com o dado, Rodolfo, isso é até uma pergunta importante, porque a gente precisava ter mais, né? Os dados ajudam a gente a pensar essas ações, né? Essas políticas públicas, onde você precisa interferir mais, né? Então, a gente tem esse desafio com o dado no Brasil. A gente tem uma questão também que é a avaliação de deficiência. Então, a avaliação agora ela está caminhando para um modelo unificado, que é um modelo que a gente chama de biopsicossocial, que na verdade a gente gosta muito desse modelo, que ele é baseado numa ferramenta, num instrumento da Organização Mundial de Saúde, que ele vai olhar para a questão funcional, né, da pessoa e para o ambiente que ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa como você, que usa uma cadeira de rodas e vive numa metrópole, numa cidade, você de repente mora perto do metrô, o metrô é um transporte mais acessível, né? Você tem acesso a mais linhas de ônibus, você acaba sendo uma pessoa que tem mais mobilidade, né? Que tem mais limitações, vivencia menos dificuldade de mobilidade do que uma pessoa, por exemplo, numa cadeira de rodas que mora numa zona urbana, numa zona rural.
e que vive, de repente, num sítio, né, e que aí vai ter dificuldade com a questão de deslocamento, porque não tem asfalto, né, às vezes é estrada de terra, não tem transporte público adequado. Então, é legal dessa avaliação biopsicossocial que ela tem esse olhar, né, ela vai olhar também para a sua condição socioeconômica. Então, de repente, você é uma pessoa que tem condições financeiras de ter um serviço de reabilitação, de ter acesso a estudo. Então, você vai vivenciar uma condição de limitação diferente de uma pessoa que tem a mesma deficiência, mas que vive num outro contexto socioeconômico, por exemplo. Então, isso é muito legal, porque aí essa avaliação ela vai olhar muito mais para o ambiente do que necessariamente para a deficiência. Aí vai ter aquele olhar que a deficiência realmente passa a ser muito mais uma característica, e o que está limitando a participação, a inclusão dessa pessoa é o ambiente que ela está vivendo, é o contexto de vida que ela está vivenciando. E aí sim eu começo a pensar a política pública adequada. Porque eu vou pensar, se aquela pessoa vive na zona rural e ela tem uma deficiência física, o que eu preciso oferecer ali para que ela consiga chegar na escola, para que ela consiga ter acesso aos equipamentos de saúde, para que ela consiga trabalhar, né? Então, e aí eu vou olhar também, a pessoa que vive aqui na zona urbana, mas ela vive de repente numa periferia, né? Em que falta equipamento de saúde adequado para ela passar ali por um processo de reabilitação, ou a escola que é próxima não é acessível, não tem um centro de recursos, né? Se é de repente uma criança com deficiência intelectual, ou com transtorno do espectro autista. Então, isso é muito legal. Então, a gente está caminhando, o governo está caminhando para esse modelo, que a gente acha que é um modelo mais assertivo, né? A gente está olhando para o ambiente, né? A gente não está olhando para a deficiência e está dizendo, por conta da deficiência a pessoa não consegue chegar na escola, ou ela não consegue. Não, porque o ambiente dela não está oferecendo o que ela precisa para ser incluída. Então, acho que é meio nesse caminho, então acho que a gente vai evoluir muitos. Eu acredito nisso, né? Quero acreditar que esse modelo vai ajudar a gente a evoluir aí nessa visão, nessa interpretação aí do que precisa. David, é um caminho correto. Sim, eu achei ótimo, e é legal Aline, falar dessa questão dos dados, porque aqui mesmo no podcast, né, a gente já trouxe os dados do IBGE, a gente já trouxe os dados da revisão, a gente já se corrigiu, já se recorrigiu, porque, cara, a gente não tem, e no papo que a gente teve com a Tabata, a gente falou desse novo censo, que também, assim, tá bem difícil de confiar no que vai chegar, né? Porque nem todo mundo está respondendo. A gente já teve relatos de pessoas com deficiência que não conseguiu falar sobre a deficiência no questionário. Então, eu mesmo. É difícil. Você mesmo. Você não falou, Rodolfo? Não, ninguém procurou, também ninguém passou, eu sou um nada. Então, eu ia até comentar sobre isso, eu respondi aqui também, veio, né, uma agente do censo, mas em nenhum momento, nenhuma pergunta relacionada ao assunto, assim. Enfim, a gente está trabalhando com dados que, enfim... Ainda é muito falho. E a gente tem que confiar, porque não tem outra, é uma fonte oficial, né, o que você vai fazer, mas é bem difícil, assim. Agora, a gente falando de informação, que é algo que concordamos todos que é um caminho, né, para a gente chegar na inclusão, enfim. E a Santa Causa tem algo bem interessante, que são os cursos, né, que vocês desenvolveram, que é bem interessante a maneira que vocês acharam, o formato. Queria que você falasse um pouco de como foi isso e enfim, detalhar um pouquinho, porque para quem que é esses cursos, enfim, fala um pouquinho para a gente. Vou contar, muito legal. Bom, só para entender, né, porque esses cursos, lá no começo eu falei, né, que a Santa Causa, quando nasceu, a gente queria, né, ter projetos próprios, né, nascemos como uma consultoria, e geralmente consultoria tem aquela cara de que só presta serviço, né, mas a gente não queria, a gente queria ter nossos projetos, e aí os cursos foi um desses planos aí, desses projetos, porque a gente, né, a Santa Causa, ela atende empresas, né, mas era muito comum virem pessoas físicas, às vezes organizações sociais, né, que, embora algumas organizações sejam muito grandes, há muitas organizações pequenas, né, que atendem a população e atendem muito bem, né, com grandes desafios aí, e que a gente não conseguia atender essas organizações. Teve uma organização, inclusive, da Bahia, que até hoje a gente fica, né, conversando com eles, querendo ajudá-los lá de alguma maneira, porque é uma organização bem pequenininha,
E aí eles têm um desafio, né, de como levar a gente até lá, de como a gente leva o conteúdo. A gente também tinha contato com muitas famílias de pessoas com deficiência, né, mães que às vezes acabam, nasceu um filho com deficiência, eu preciso entender mais sobre os direitos, eu quero saber mais. Então a gente começou a perceber que tinha esse público que precisava dessas informações. Então a gente se entendeu nesse papel de, a gente atende empresas, tudo, mas a gente precisa devolver alguma coisa para essa parcela da população que precisa de informação, que precisa ter acesso, que às vezes está em outros estados, né? Principalmente durante a pandemia, a gente percebeu isso, né? Como encurtar essas distâncias de um jeito seguro. Então foi aí que nasceu essa ideia de então fazer os cursos em formato online. E aí a gente, né, teve algumas premissas aí que era garantir que os cursos fossem em formato acessível, né? Então todos os cursos têm legenda, tem intérprete de Libras, tem descrição de imagens, né, também, os materiais que a gente disponibiliza lá também são materiais acessíveis, né, a gente busca, mesmo quando o material não é nosso, tentar trazer materiais que sejam acessíveis. Então, aí, por isso nasceram esses cursos, eles estão, né, alocados lá na plataforma da Udemy, né, e aí são cursos sobre vários temas, e a gente tem, eu gosto muito que nossos cursos eles foram reconhecidos com o selo, né, de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo aí, por acho que 3 anos consecutivos, e a ideia é essa, é levar conhecimento. Então, às vezes, até a gente faz algumas campanhas para fazer, inclusive, o curso gratuito, porque o que acontece? A gente, principalmente no começo da Santa Causa, a gente tinha um desafio, porque como esses projetos são nossos, né, eles não são pagos por nenhuma empresa, a gente tem um desafio, um custo, né, de produção disso, né? E a gente até absorve quando somos só nós que fazemos, então a parte de gravar, de fazer conteúdo ainda é um trabalho de recurso humano nosso, né? Mas a gente tem que legendar, a gente tem que editar, tem que contratar uma pessoa que é intérprete de Libras, e esses profissionais, até fazendo uma ressalva, que eles têm que ser remunerados, gente, que durante muito tempo, né, o pessoal faz muita coisa do trabalho voluntário, não façam isso, é um profissional, exige muita formação, e para ele entregar uma tradução de boa qualidade, ele também, né, precisa estudar muito. Exato. E contratem a Bia. A Bia é parceiraça. A Bia está aqui. Contratem. Lembrei de onde você colocou a gente, a Bia acho que está aqui. Então, aí foi que nasceu. Então, a gente tinha esse desafio, né? Então, o que a gente fez? Falou, não, a gente vai cobrar pelo curso, mas vai cobrar um valor acessível, né? Bem mais barato do que costuma custar um curso para as pessoas terem acesso. E aí, de vez em quando tem Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente acaba lançando umas campanhas assim para doar inscrições. Então, olha, se você é pai de uma pessoa com deficiência, ou se você é um pai e tem deficiência, né? A gente vai dar inscrição gratuita para você, né? Então, só manda um e-mail para a gente. Então, a gente tenta, de alguma maneira, fazer com que isso chegue, né? Então, a gente vai trazer lá nos cursos, a gente tem um curso falando só sobre a Lei Brasileira de Inclusão e a Menina dos Olhos, que a gente quer que as pessoas conheçam, né? A lei, embora ela não concentre todos os direitos das pessoas com deficiência, é um grande marco, né? De direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente está sempre divulgando. A gente tem um curso específico para organizações sociais para elaborar projeto, porque muitas procuravam a gente assim, falando: vocês fazem projeto, a gente precisa de ajuda. E a gente fala assim: não, a gente não faz, mas a gente vai ensinar você a fazer. E aí tem um curso lá só para ensinar as ONGs a fazerem projeto, a saber, a entenderem como captar recurso, né? Falar a língua das empresas para, né, conseguirem recurso para tocar esses projetos sociais. A gente tem um curso sobre gestão e contratação de profissional com deficiência, né, para ajudar o pessoal de RH, até para quem está começando, é muito legal, porque vinha muito aluno de recurso de psicologia, de administração, falando, eu estou começando a trabalhar com isso, com recrutamento, eu não sei nada, tal. Então, vai lá que o curso vai, pelo menos, te dar ali a base para você começar a fazer isso com mais tranquilidade, né, e do jeito certo, né. Então, a gente foi aí construindo. E aí, o último curso que entrou foi agora falando sobre o diagnóstico de acessibilidade, que foi uma coisa que a gente sentiu muito, que as pessoas toda hora vinham assim para a gente, dá um checklist para a gente de como eu vejo a acessibilidade aqui, né? E aí a gente fez, então, um último curso agora ensinando as pessoas a como avaliar a acessibilidade, só que aí pensando em todas as dimensões, né? Que todo mundo fala acessibilidade, o pessoal só pensa em rampa, em elevador, em banheiro, a gente fala, não, gente, acessibilidade é muito mais, né? A Bia
É um recurso de acessibilidade aqui, né? Quando você fala em autodescrição, né, a gente aqui se descrevendo, é um recurso de acessibilidade. Então, para olhar para todas essas dimensões, né? E aí, dando um spoiler aqui, a gente está agora trabalhando num curso para falar sobre comunicação acessível. É uma coisa que a gente está sentindo bastante necessidade, assim, as pessoas têm procurado muito, então aí futuramente a gente espera que esse ano ainda entre um curso novo aí para falar sobre esse tema. Mas eu acho que é isso, assim, é uma menina dos olhos da Santa Causa, são esses nossos cursos aí. Fala um pouquinho mais sobre essa comunicação acessível. Então, comunicação acessível, a gente vai olhar, então, para esse aspecto pontual aí, né, da dimensão de acessibilidade que é a comunicação. Eu, Rafael, né, comunicadores, aí não tinha como não querer abordar esse tema. Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre dois aspectos. A gente vai falar do aspecto instrumental. Então, que instrumentos eu preciso, né, para fazer essa comunicação ser acessível, principalmente falando em rede social. Então, né, as pessoas precisam saber que elas, na rede social delas, podem tornar o conteúdo mais acessível, né? Elas podem fazer isso, né? Sem precisar de muita coisa, né? E a gente vai falar, então, sobre legenda, né? Legenda para pessoas surdas e ensurdecidas, falar sobre intérpretes de Libras, audiodescrição, né? Os recursos mais instrumentais, mas vai falar também dos aspectos conceituais, né? Então, cuidado com alguns termos, né, que a gente usa, como fazer uma comunicação mais cuidadosa, respeitando todos os públicos, e aí não especificamente só sobre deficiência, né, mas questões relacionadas, frases, cuidado com algumas palavras que podem soar preconceituosas, né, que podem ser racistas, discriminatórias, então cuidado com a linguagem, falar de linguagem neutra, falar de linguagem simples, né, que é um recurso importante também para pessoas com deficiências cognitivas, enfim, então a gente vai trazer esses dois aspectos aí, tanto uma questão um pouquinho mais conceitual, quanto instrumentalizar mesmo na prática, como que eu faço, sabe, como que eu uso o recurso, como que eu entro lá no Facebook e coloco uma descrição de imagem, faço uma legenda, enfim, aí a ideia, a princípio, é trazer isso, é instrumentalizar mesmo as pessoas para que elas se sintam mais à vontade para comunicar de maneira mais assertiva, inclusiva e acessível. Acho que é isso. Muito bom. E, inclusive, é acessível até no preço, né? São preços super acessíveis, assim, que eu tava vendo, é interessantíssimo. E dá para a galera chegar pelo arroba, pelo Instagram da Santa Causa, né? Ele chega em qualquer dos cursos. Sim. Eu recomendo muito, assim, que a galera veja, até particular, esse último que você falou agora vai ser incrível, porque muitas coisas realmente não dependem de recurso, né? Se a pessoa tomar um cuidado, se ela prestar um pouco de atenção, ela torna aquele conteúdo dela muito mais acessível. Que bacana. Sim. Muito bom. Estamos chegando no finalzinho do finalzinho, nosso recurso aí, que a gente não pode falar, secreto de aviso do tempo, nos informou. Então, Cronômetro. Eu vou fazer só mais uma pergunta e a gente pode encerrar, Rodolfinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre, para você, capacitismo. Só falasse um pouquinho a respeito. Bom, eu acho legal né, existir esse termo, a gente trazer para a pauta e para a discussão, é bem importante, e inclusive ter um termo específico, porque muitas vezes a gente vai explicar o capacitismo e a gente fala, mas é o preconceito contra as pessoas com deficiência, né, a discriminação. Mas, na verdade, eu acho que o capacitismo ele tem um elemento interessante, né, diferente das outras formas de preconceito, que a gente brinca que é ele entortar a régua para os dois lados, né. Você pode ser capacitista quando você age, né, com preconceito, com discriminação, quando você vê a pessoa com deficiência como incapaz, né, mas ele também torta a régua para o outro lado quando a gente exagera, que é muito comum também, né, quando a gente acha que a pessoa com deficiência, por fazer, né, coisas do dia a dia, coisas comuns, a pessoa com deficiência é um super-herói, é uma pessoa fora do comum, né, e isso é capacitismo também, né, e as pessoas muitas vezes não percebem. Então, a gente nota isso muito em empresas, que quando a gente fala de preconceito, começa a tratar isso, então, enquanto a régua está de um lado, né, então tá ali, esse profissional não trabalha direito, ele não produz, ele é meio café com leite, aí de repente você começa a falar sobre isso na empresa, a régua vai para o outro lado.
meu Deus, como ele é incrível, ele sai todo dia e pega aquele ônibus lotado, Nossa, e ele ele é almoça. casado. Ele almoça. Nossa, ele tem 3 filhos, como assim, né? Como ele fala assim, eu tenho um, não estou dando conta, né? Então, eu acho que é legal trazer esse olhar, então que o capacitismo ele não pode, né, nem ser a régua de um lado nem do outro, né? Quanto mais a gente coloca esse pêndulo ali no meio e a gente olha para a pessoa com deficiência como uma pessoa como qualquer outra, né? Uma pessoa sem deficiência, a gente está mais próximo de não ser capacitista, né? Então acho que é legal trazer, acho que mais interessante do conceito é esse olhar, porque as pessoas muitas vezes quando elas estão do lado de lá, elas não percebem que elas estão sendo capacitistas, né? Então acho que é legal elaborar melhor esse conceito para ter esse entendimento também. Eu acho que a gente sempre tem esse cuidado de trazer essas duas visões, sabe? Não adianta você sair daqui e ir lá para o outro lado, que vai continuar sendo capacitista também. Rodolfo, uma aula, hein? Sim, muito bom. Pena que o tempo acabou. Mas é aquilo, né? Sempre um aprendizado, né? Sim. Ver mais um convidado falando sobre o tema e de uma vertente diferente, mas é sempre muito importante. Bom, eu quero aproveitar já para me despedir, agradecer imensamente a Aline pelo tempo, pela disponibilidade, por essa aula que ela proporcionou para a gente aqui. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente está no nosso último episódio da primeira temporada, já estamos preparando a próxima temporada, então queria convidar todo mundo que chegou aqui, que está vendo a gente, ouvindo a gente pela primeira vez. A gente tem mais 11 episódios que está lá no YouTube, no Deezer, no Spotify, que você pode acompanhar, pode ouvir no seu tempo aí. Agradecer a Bia por esses 12 episódios, por estar com a gente, pela parceria, enfim, por abrilhantar aqui o nosso podcast. Rodolfo, Roberta, Gustavo, né? Tem uma galera que trabalha aí para que a gente aconteça. Agradecer todos os convidados dessa primeira temporada. Eu estou bem feliz com tudo que aconteceu. E um beijo para o Rafa. Obrigado, Aline, mais uma vez. E me despeço aqui. Eu também agradeço, Aline. Agradeço a todos aqui que têm colaborado para que a gente aconteça, como disse o David. É só alegria. Mais uma vez, obrigado. E, se Deus quiser, até o próximo Diversão. O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.